Uma história de lutas. Dois ex-soldados contam como foi a experiência de quase ir para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é considerada uma das piores que a humanidade já enfrentou, com mais de 70 milhões de mortos em estado de guerra total. Mobilizou mais de 100 milhões de militares de vários lugares. O Brasil também participou, enviando mais de 25 mil soldados até a Itália e deixando outros milhares a postos, caso fosse necessário. O ex-soldado Antônio Moreal, 95 anos, conta que viveu momentos de aflição quando foi sorteado para fazer parte do exército em 1934. Naquela época, quando o homem completava 20 anos, entrava em uma lista e, se fosse sorteado, iria servir o país. Quando fui selecionado, eu era recém-casado e minha esposa estava esperando um bebê, conta. Desde esse momento, a vida de Moreal não foi nada fácil. Ele foi chamado para servir em Quitaúna e a esposa e o bebê foram junto. Era muito complicado, pois não tinha um lugar para minha família ficar. Então pedíamos ajuda para outras pessoas para ter um teto e comida, revela. Assim que conseguiu, Moreal pediu transferência para Itu, onde recebeu treinamento de guerra como usar armas, se camuflar e derrotar o inimigo. Eram dias e mais dias de treinamentos, andando pelas estradas da região, cavando trincheiras e usando armamentos pesados, para que, se fôssemos chamados para a guerra, estivéssemos preparados. A esposa passava as túnicas para os militares para fazer um dinheiro extra e ajudar a manter a casa onde moravam. Ambos rezavam pelo final da guerra e para que o país não precisasse enviar mais tropas para a Europa. Mas, infelizmente, o dia da convocação para a guerra chegou e Moreal estava entre os escolhidos. O ex-expedicionário foi para Quitaúna, onde seria feito o reagrupamento com os outros soldados que iam à Itália. Quando chegamos lá, ficamos sabendo que tinha tomado o Monte Castelo e não precisaríamos ir. Moreal voltou para Itu e, ao completar 9 meses no exército, foi dispensado. Quando voltou a Porto, o ex-soldado passou a trabalhar na usina, onde se aposentou. Apesar de não ter ido à guerra, Moreal se lembra do medo que o rondava durante as noites, pois diariamente recebiam informações de como andavam as coisas na Europa e assim que conseguiu, Moreal pediu transferência para Itu, onde recebeu treinamento de guerra como usar armas, se camuflar e derrotar o inimigo. Eram dias e mais dias de treinamentos, andando pelas estradas da região, cavando trincheiras e usando armamentos pesados, para que, se fôssemos chamados para a guerra, estivéssemos preparados. A esposa passava as túnicas para os militares para fazer um dinheiro extra e ajudar a manter a casa onde moravam. Ambos rezavam pelo final da guerra e para que o país não precisasse enviar mais tropas para a Europa. Mas, infelizmente, o dia da convocação para a guerra chegou e Moreal estava entre os escolhidos. O ex-expedicionário foi para Quitaúna, onde seria feito o reagrupamento com os outros soldados que iam à Itália. Quando chegamos lá, ficamos sabendo que tinha tomado o Monte Castelo e não precisaríamos ir. Moreal voltou para Itu e, ao completar 9 meses no exército, foi dispensado. Quando voltou a Porto, o ex-soldado passou a trabalhar na usina, onde se aposentou. Apesar de não ter ido à guerra, Moreal se lembra do medo que o rondava durante as noites, pois diariamente recebiam informações de como andavam as coisas na Europa e as notícias eram desanimadoras. Muitas pessoas inocentes perderam suas vidas. Mas, graças a Deus, a guerra teve um fim, pois assim tivemos a oportunidade de construir uma família grande e feliz, conta o pai orgulhoso de 8 filhos. A foto é do dia 7 de maio de 1945 e mostra o povo de Porto Feliz nas ruas para comemorar o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Valorosos e heróicos cidadãos
porto-felicenses compuseram a Força Expedicionária Brasileira, FEB, e merecem a nossa eterna gratidão. O combate transcorreu de 1939 a 1945 e mobilizou mais de 100 milhões de militares. A guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social.